Graça no Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar o texto de 2 Coríntios 2, versículo 7, que diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Um espinho na carne. Aqui é uma metáfora para mostrar algumas coisas muito importantes. Primeiramente, espinho na carne está ligado com algum tipo de sofrimento que você passa a ter na sua vida. Para Paulo, esse sofrimento veio devido a ele receber grandes revelações de Deus e devido à possibilidade dele se ensoberbecer. Infelizmente, quando o homem é colocado diante de coisas grandiosas, seja dinheiro, fortuna, seja coisas especiais, grandiosas, o homem tem a tendência natural de ensoberbecer. Ensoberbecer é o indivíduo encher de si mesmo, o indivíduo é achar que é melhor do que os outros, é uma vaidade que surge dentro do coração, no sentido de se colocar acima dos outros. Paulo poderia passar por isso, porque ele era um apóstolo, ele era um líder, ele era uma pessoa fluente diante de todos e, portanto, ele recebendo revelações de Deus, como ele fala de ter ido no terceiro céus, de ver coisas maravilhosas, o coração dele poderia se achar melhor do que os outros seres humanos. E por isso Deus permitiu que Satanás colocasse nele um mensageiro, né? Entendamos esse mensageiro no sentido de fazer com que ele aprendesse um caminho melhor e não permitisse que a vaidade entrasse dentro do seu coração. Esse é um perigo muito grande para os seres humanos, a vaidade. E espinho na carne pode ser qualquer coisa. Alguns acham que Paulo estava perdendo a visão, por isso que ele dizia que escrevia em grandes letras. Mas a gente não sabe ao certo que espinho na carne era esse, que tormento ele tinha. Mas esse espinho na carne, que tinha esse objetivo de não levá-lo a ensoberbecer, tinha um segundo motivo. O segundo motivo é quando ele pede a Deus que tira aquele espinho da sua carne. 3 vezes ele pediu a Deus. As 2 primeiras vezes quando pediu, Deus ficou em silêncio, não respondeu nada. Mas na terceira vez Deus disse assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus aqui revela uma coisa interessante. Nem sempre quando a gente está passando por um sofrimento, significa que nós estamos perdendo características na nossa vida tão importantes. Pelo contrário, ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Por que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana? Uma das razões é quando nós temos muito, nós nos afastamos de Deus. Às vezes essa autossuficiência nos leva a afastar de Deus. E quando a gente não tem quase nada, ou a gente está fraco, a gente depende mais de Deus. E é aí que acontece exatamente o que ele diz, que o poder de Deus vai se aperfeiçoando na vida da pessoa que se encontra fraco. Paulo, ele passa a entender isto, que a fraqueza dele, que aquele espinho na carne não era para destruí-lo, mas era para que ele se ficasse ainda mais próximo de Deus. Então não olhe para os espinhos na carne como uma mensagem negativa para a sua vida. Olhe como uma pessoa que entende que a fraqueza é um momento ainda muito mais de dependência de Deus. Quanto mais fraco você estiver, mais você vai depender de Deus. E quanto mais depender de Deus, mais o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida. Foi isso que Paulo entendeu. Por isso que ele disse: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
Então Paulo entendeu, ele aprendeu naquele momento a respeito desse espinho na carne. Assim também que nós possamos aprender, se aparecer algum espinho na carne na nossa vida, seja enfermidade, seja pessoa que pega no pé da gente, seja situações delicadas, difíceis, tudo isso visa glorificar o nome de Cristo nas nossas vidas e não nos levar a uma destruição. Tudo isso nos leva a aproximar de Deus e a fugir, como no caso aqui, da soberba da vida, do encher-se de si mesmo e nos colocar na situação de verdadeiros seres humanos que dependem de Deus. Deus te abençoe e entenda isso na sua vida. Será de grande crescimento para você. Em nome de Jesus, amém.